Eu vou falar agora com a repórter Juliana Sene. Ela tem essas informações, está com o Ministério, com o representante do Ministério da Pesca, que nos repassa mais orientação. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Para ter uma dimensão da importância dessa greve, em Itajaí tem duas grandes empresas que são responsáveis por 60% da latinha da pesca, né? Também dessa questão da sardinha enlatada que hoje nós encontramos no mercado. E esse representante veio aqui para falar com as categorias, tanto os pescadores quanto os representantes das indústrias, para tentar resolver esse problema. Aqui ao meu lado está o chefe de assuntos estratégicos e relações institucionais do Ministério da Pesca, o Luiz Sabanai. Luiz, obrigada pela participação no Jornal do Meio-Dia. Explica pra gente essa reunião, vocês vão decidir o quê? No que você vai participar, no que vai poder ser feito para tentar amenizar esse problema? Primeiro, boa tarde, Graziano, boa tarde, Juliana. O governo tem interesse em três grandes questões. Primeiro, nós vivemos um processo de crise econômica mundial e que o Brasil tem tido soluções bastante efetivas para essa crise, e a meta é não ter desemprego, não ter a desindustrialização e não ter o desabastecimento do ponto de vista do alimento que a sardinha representa para o povo brasileiro. Então, nesse processo de negociação, desde novembro, nós temos um comitê nacional que estamos trabalhando toda a cadeia, a importância da cadeia da indústria sardinheira no Brasil. Santa Catarina responde tem um papel fundamental, é a maior indústria estabelecida, a maior frota de captura de sardinhas, e o governo então tem acompanhado, observado o processo para que isso possa avançar. Eu quero dizer que tem valorização esse processo da greve dos pescadores de sardinha, tem. Valoriza a categoria, valoriza o trabalho, valoriza a organização, mas também tem o aspecto da rotina industrial. Então, hoje nós temos 10 dias parado desde o início da captura de sardinha, e a preocupação é exatamente já iniciar o processo de abastecimento das indústrias para que possa manter a sua rotina de produção. E o valor disso está em que nós vamos criar, já criamos a partir desse processo de negociação, um comitê, porque já tem uma proposta de preço estabelecido, que é de R$ 1,20 para o peixe que vem em gelo e R$ 1,40 para o que vem salmourado. Então, a partir desse processo de negociação, também é livre a negociação entre a oferta e a absorção da produção, para que haja uma regulamentação nessa questão, para que não haja uma super safra e não haja absorção por parte da indústria. Mas, por exemplo, tem um grande impasse aí, os pescadores querem um valor bem maior pago pela sardinha, as indústrias querem aí um preço de partida de R$ 1,20, no máximo aí R$ 1,40. O Ministério não vai poder interferir, então, nessa questão de preços? É isso? Tem uma decisão do governo, tem uma decisão por parte do Comitê da Sardinha Nacional, que inclui a indústria, os pescadores e os próprios amadores de pesca, que o governo não interferiria na questão de preço, especificamente. Então, acho que isso é uma questão que faz parte das negociações do mercado. O mercado tem a sua capacidade de regulação, existe um histórico nesse processo de muitos anos, né? O que nós temos interesse é exatamente que uma indústria que cresce no Brasil em média 4% ao ano, tem a sua importância do ponto de vista da cadeia alimentar do povo brasileiro, e que o abastecimento seja efetivado. Nós tivemos uma perspectiva de captura ano passado muito positiva, de mais de 100 mil toneladas. Nós queremos regular esse processo todo, não simplesmente a questão do preço, porque o preço vai tendo a sua dinâmica, e a ideia é ter um comitê tripartite a partir de hoje que possa estar negociando o processo daqui até principalmente o mês de abril, quando começa a avaliação dessa safra especificamente. Então, Graciliano, hoje à tarde, às 14h, na verdade, vai ter uma reunião com o representante, que nós conversamos agora do Ministério da Pesca, com também os pescadores e os sindicatos aqui de Itajaí região. Alguma pergunta? Eu só quero saber se tem prazo, né? Porque a gente, entendendo o que o representante está falando do Ministério da Pesca, parece que a coisa pode se prorrogar. E no mês de maio termina o defeso da sardinha. Eu não consigo escutar. A respeito dessa questão do defeso, que encerra, parece no meio de maio, tem algum prazo para que realmente essa greve acabe? Ou, como o senhor disse, isso é difícil colocar uma data? Olha, Graziano, nós temos um ambiente de negociação muito favorável.
né? Eu acredito que tem uma mesa sendo constituída para isso. Há capacidade por parte dos sindicatos e por parte da própria indústria de fazer ofertas e contra-ofertas nesse processo. Eu não acredito que haja um impacto efetivo do ponto de vista do sistema produtivo, mas que se avance o processo institucional, principalmente a constituição de uma política que constitua rotina e continue a importância do processo industrial que envolve os 3 elos da cadeia, tanto a produção quanto a indústria de enlatados, quanto também o comércio no Brasil, possam ter a sua rotina de negociação e efetivar essa indústria como modelo para as demais pescarias, inclusive no país. Graciliano. Obrigado, Juliana Sênio. Obrigado ao representante do Ministério da Pesca em participar do Jornal do Meio-Dia. Tudo tem a ver agora, nesse momento, é a latinha da sardinha, do jeito que a Juliana Sênio ia colocar logo no início, quando ela começou a falar. É isso mesmo, Juliana. Olha,